Nessa aula eu vou apresentar um exemplo do modelo BERT para classificação de texto por meio aqui de um notebook em Python. Então, o objetivo é apresentar esse exemplo e o que é classificação de texto. Então, classificação de texto é quando você tem um texto e atribui um rótulo, uma classe a esse texto. Então, um exemplo assim, bastante popular aí, né, é mineração de opinião, ou mais genericamente, análise de sentimentos, onde eu atribuo um rótulo positivo, negativo ou neutro para uma sequência de um texto. Normalmente é uma revisão de um produto ou um serviço, em que eu quero saber o que o usuário está sentindo ali, o que é a opinião dele. Então, a gente vai aprender aqui a usar a biblioteca Datasets, pré-processar textos usando um tokenizador e fazer um ajuste fino, um fine tuning no modelo de Stilbert, uma das variantes do modelo BERT. Então, nós vamos usar aqui o dataset Rotten Tomatoes, que é de revisão de filmes. Ele tem as classes positiva e negativa. E nós depois vamos avaliar o modelo ajustado e usá-lo para fazer inferências. Então, essas duas referências aqui são base aqui para a gente entender mais detalhes. São referências do Hugging Face. Uma delas essa segunda é um capítulo aí de um curso sobre Transformers. Então, é interessante dar uma olhada aí. Bom, inicialmente, então, eu carrego alguns pacotes, uma série de pacotes que a gente vai usar aqui nesse notebook. Aí vem a parte de pré-processamento dos dados. Então, eu vou carregar esse dataset, o Rotten Tomatoes. Aqui está o link da biblioteca do Hugging Face, onde você encontra esse dataset. E ele tem dois atributos: o texto, que é o texto da revisão que o usuário fez sobre o filme, e o rótulo, o label. Então, o rótulo é a classificação do filme, ele vai ser 0 para revisão negativa e 1 para revisão positiva. Nós vamos usar a biblioteca Datasets. Datasets é similar aí ao Pandas, mas ela é mais usada aqui para esses modelos de linguagem do Hugging Face. Então, a gente vai baixar essa biblioteca, colocar em cache. E quando a gente usa ela tem um vetor aqui de features. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou carregando ela usando o load dataset, faço referência ao nome. Então, esse nome está lá na plataforma do Hugging Face. O hub do Hugging Face, que está nesse link, tem vários datasets. Então, eles são referenciados aí por um nome. Então, esse aqui desse que eu vou usar agora, o Rotten Tomatoes. Aí, se eu exibir essa estrutura desse dataset, então ele é um dicionário aqui com as 3 partições do dataset: o treino, validação e teste, com as features, que são o texto e o rótulo, e o número de linhas que eu tenho em cada partição dessa. Se eu quiser ver um exemplo aqui, umas primeiras classes, né, eu posso imprimir aqui os rótulos das classes, então negativo e positivo, e aqui eu mostro as primeiras 3 linhas do dataset da partição de teste, com o texto. Então, aqui o texto da revisão, dos 3 últimos filmes, e o rótulo, nesse caso, os 3 positivos. Primeira etapa, então, de usar o modelo BERT é fazer a tokenização. Eu sempre tenho que tokenizar usando o mesmo tokenizador que foi usado pelo modelo. Então, nós vamos usar, nesse exemplo, o de Stilbert, que é uma variante do modelo BERT. Então, eu vou carregar o tokenizador dele. Então, eu faço referência ao nome dele, que é de Stilbert Uncased. Então, nesse caso, é um de Stilbert, é uma versão em inglês, onde os dados são convertidos para minúscula. Então, quando eu uso a classe que é AutoTokenizer, e passo, e chama aqui o From Pre-Training, passando esse nome do modelo, ele vai, então, carregar o tokenizador específico desse modelo. E aí, então, logo abaixo eu crio uma função de pré-processamento para tokenizar aí e truncar sequências maiores que o comprimento máximo da entrada do Stilbert. Então, ele vai simplesmente chamar o tokenizador aqui, passando o texto, e falar para fazer para truncar. Bom, para fazer isso para todo o dataset, eu vou usar a função map da biblioteca Datasets. Então, ela tem uma função pré-process function, que é usada, então, para eu passar todo o dataset
e aí eu passo o parâmetro aqui batch para ele criar, fazer a tokenização em batch, um conjunto aí de sentenças, de revisões. E aí, então, esse map usa essa função pré-process e faz isso em lote aí, que é mais eficiente. E ainda tem o data collector with padding. Então, eu vou chamar essa classe aqui, essa data collection with padding, passando esse tokenizador e falando para retornar o TensorFlow. E o que ele vai fazer aqui, então, é já preencher os paddings, aqueles para cada lote, colocando aí, preenchendo pelo tamanho da maior sentença aí no lote, maior sequência do lote. Isso é mais eficiente do que eu simplesmente falar para ele preencher pelo tamanho total aí da entrada. Bom, aí depois vem a configuração aí para avaliação de desempenho. Então, eu estou usando a biblioteca do scikit-learn de metrics, mas poderia usar alguma outra. Tem várias outras aí que são usadas para avaliação de métricas. Nesse link tem uma do Hugging Face. Essa função retorna as métricas a partir das predições de rótulos passados como parâmetros. Você passa aqui, um parâmetro que tem os rótulos e as predições, então ele separa ele aqui. Usa o argmax para pegar a partir do vetor de predições aquele que tem maior probabilidade. E usa isso aí, então, para chamar essa função para retornar aí as métricas das métricas aí de precisão, revocação e F1, Precision Recall e F1. E ainda eu calculo a acurácia usando essa outra função aqui. Então, aí depois você vai imprimir aí a acurácia, F1, Precision Recall. Bom, vamos passar para a parte de treinamento do modelo. Então, o DistilBERT, ele vem pré-treinado. Então, é aquela ideia de usar um modelo pré-treinado, então, que foi treinado aí num grande conjunto de dados, e eu vou agora fazer um ajuste fino, um fine-tuning, para uma tarefa específica, que é a classificação de opinião aí. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste no parâmetro desse modelo, usando os dados de treinamento específicos para a classificação de opinião. Então, essa é a ideia de usar um modelo pré-treinado e fazer um fine-tuning. Bom, antes de chegar exatamente na parte de pré-treinamento, tem alguns outros pequenos detalhes aqui. Eu vou criar um mapeamento dos IDs para os rótulos. Então, 0 é negativo, 1 é positivo e vice-versa. Configurar a função de otimização para definir o escalonamento aí da taxa de aprendizagem e alguns outros hiperparâmetros. Mais detalhes aí podem ser encontrados nesse link. Então, o que eu faço aqui é colocar um tamanho de batch igual a 16. No de épocas, aqui eu coloquei uma só para ser rápido, mas é bom colocar um pouco mais aí para ter um resultado melhor. E configura aqui o número de batches por época, total de passos de treino e o otimizador, colocando aqui uma taxa de aprendizagem de 2 elevado a menos 5. Então, depois eu vou carregar o TF Auto Model for Sequence Classification, que está nesse link. Então, o que é esse TF? É uma classe genérica aí para criar problemas, para tratar problemas de classificação dessa biblioteca do Hugging Face. A classificação de uma sequência inteira, você tem um rótulo. Então, ele acrescenta aí em cima do modelo BERT, ou de qualquer outro modelo aí, né? Uma camada de classificação, um head de classificação. Uma camada de classificação onde ele pega lá os embeddings do modelo, faz um embedding da sentença através de um esquema de pooling, pegando os dados dos hidden states, e gera, então, um dado que vai passar por uma camada linear de classificação. Então, ele tem basicamente essa ideia aqui. Então, a entrada do modelo, você pega os embeddings, passa pelas camadas lá do modelo, gera os hidden states e acrescenta, então, uma camada aqui de head, que é basicamente uma ou mais camadas lineares aí para fazer a classificação e gera, então, a saída do modelo. Então, esse link mostra um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, como que eu chamo isso aí? Então, é simplesmente chamar aqui o TF Auto Model for Sequence Classification, passando, então, o modelo, que está lá na variável checkpoint, define o número de classes e coloca aquelas conversões de ID para label e label para ID, para ele poder fazer a transformação correta. Então, usei o modelo,
e vou converter, então, então aqui eu só instanciei ele ali, né? Antes disso, eu vou converter os datasets para um formato aí, no formato do datasets para o TensorFlow, então, usando esse prepare TF dataset. Então, no caso aqui, eu pego a partição de treino, nela eu faço um shuffle, um embaralhamento aí dos dados, a partição de validação e teste, que não são embaralhadas. E aí aqui a gente exibe o sumário aí do modelo geral, então como que ele ficou. Então tem aqui o DistilBERT, que tem esse número de parâmetros, 66 milhões de parâmetros. Tem duas camadas densas e um dropout. Então essa forma nosso modelo aí para retornar a classificação. Bom, aí eu compilo o modelo, chamando compiler com aquele otimizador que eu criei lá em cima. Computa a acurácia das métricas aí no conjunto de validação e chama o método fit para fazer o treinamento. Então, aqui está medindo o tempo que ele vai gastar. Então, no método fit, você passa os dados de treino, validação, número de épocas, callback lá das métricas e deixa ele treinando aqui o número de épocas que você configurou lá. Então, nesse caso aqui, ele retornou uma acurácia, tudo 84, acurácia, F1, Precision, Recall, tudo 84. Então, eu imprimo esses dados aqui, 84,8 mais precisamente. O tempo que ele gastou para treinar, nesse caso 27 minutos aqui na minha máquina, que não tem GPU. Quer dizer, tem um GPU muito simples, né? E depois ele salva o modelo, então você pode salvar o modelo treinado para não ter que ficar treinando toda hora. Então, é só especificar uma pasta aqui. Lembrando que você tem que salvar junto o tokenizador que você usou. Então, nesse caso, eu estou salvando esse modelo que eu treinei e aí depois eu posso usá-lo aí sem ter que gastar esse tempo aí para treinar de novo. Bom, em seguida eu vou fazer uma avaliação aqui no conjunto de teste. Então, eu simplesmente chamo o método predict do modelo, que retorna aí um vetor de probabilidade para cada classe. Então, ele ainda não é função final, né? Não passou para um softmax, então eu uso esse argmax para pegar aí o vetor com maior probabilidade da classe predita. Então aqui eu defino uma outra função de métrica, que é só uma pequena variante daquela que está lá em cima, para calcular a acurácia F1 Precision Recall. Então aqui quando eu chamo o predict, passo o conjunto de teste e pego os logits daquela saída antes da softmax. E aí então eu uso o argmax para retornar o que tem mais probabilidade, maior probabilidade, e chamo aquela função para computar as métricas. Então, no conjunto de teste, ele retornou aqui também um valor bem próximo de 84,4, todas as 4 métricas aqui. Bom, eu ainda imprimo aqui, ó, como exemplo, as 20 primeiras predições com o valor correto. Então, aqui está mostrando assim, a predição que o algoritmo fez, o valor correto, aí você pode comparar e ver que ele errou algumas aqui, e aí tem o texto delas aqui embaixo, que a gente pode olhar qual que é o grau de dificuldade, por que ele errou aqui, tentar analisar isso. Bom, aí finalmente eu faço aqui a parte de predição de novas sentenças. Então, agora, dada uma nova sentença, eu quero fazer uma predição delas, sem ser aquelas que estão no conjunto de teste lá. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é passar essa entrada do texto aqui, por exemplo, uma sentença igual essa, para o tokenizador, que vai retornar aqui os IDs dessa sentença. Eu vou passar pelo modelo, que retorna os logits. E aí, então, eu faço o pós-processamento, que é aquele argmax, no caso, para retornar as predições. Então, vamos fazer um exemplo aqui de como eu usar isso para fazer uma inferência. Então, vou criar primeiro um texto, aqui coloquei 3 exemplos, vou usar esse último. Um texto aqui como se eu estivesse fazendo uma revisão de um produto, de um filme. Então, primeiro eu tenho que tokenizar, então eu chamo aquele mesmo esquema lá, auto-tokenizer. Aqui eu vou pegar o modelo salvo, ao invés de pegar o modelo original lá. Então, peguei do diretório que eu salvei, já o diretório já treinado aqui para a tarefa de processamento de classificação de texto, converto ele para TensorFlow, chamo o tokenizador aqui. Então, eu tenho o tokenizador, só lembrando que esse logits é uma predição pura, não normalizada aí da classificação.
E eu posso, então, que é o resultado que eu tenho antes de passar para um softmax. Então, eu vou usar o argmax aí para retornar os resultados. Então, eu chamo abaixo aqui o modelo para fazer a classificação, carregando de novo aqui carregando aqui agora o modelo que eu salvei, né? Que é o modelo treinado. Pego essa entrada tokenizada e passo para o modelo, retorno os logits e logo abaixo eu uso o argmax para pegar a classe predita. Faço a conversão aqui para colocar no formato de texto. Então, nesse caso, o exemplo foi negativo. Bom, esse aqui é um passo a passo que eu posso fazer, usando aí, carregando o modelo pré-treinado, tokenizando, chamando o modelo, pegando o argmax, mas tem uma forma mais simples aí que o Hugging Face fornece, essa classe fornece, que é o pipeline. Então, pipeline, eu posso carregar um modelo pré-treinado e simplesmente passar um texto aí para ele fazer a classificação e ele já me retorna esse resultado. Então, nesse exemplo, eu simplesmente fazer assim, pipeline, passo o nome do modelo, que é esse que eu salvei, no caso aqui eu passei o diretório onde ele está, chamei de Sentiment Analysis, e passo o texto, que é o mesmo texto lá de cima, para classificar, e ele me retorna então aqui o rótulo negativo e um score de qualquer probabilidade que ele acha que o texto realmente é negativo. Então, essa aqui é uma forma bem mais simples de fazer isso, para fazer novas predições. Ok? Então, esse é um exemplo. Então, a gente viu nesse notebook um exemplo de como usar o modelo BERT para classificação de texto, um exemplo aí de análise de sentimentos. E, então, a gente viu que eu posso usar um modelo pré-treinado e fazer um ajuste fino usando os dados aí de análise de sentimentos, que é a revisão de filmes, e ter um resultado interessante aí para classificação. Então, também eu posso fazer... esses dois links que eu coloquei mostram mais detalhes. Assim. Aqui eu usei uma arquitetura pronta ali do Hugging Face, mas eu posso personalizar e criar modelos mais detalhados aí. Então, nesse link mostra um exemplo e nesse outro também. Então, é isso que eu queria mostrar aqui para a gente entender melhor como usar esses modelos de linguagem, no caso BERT, para classificação de texto.